Olá, queridos ouvintes, aqui é Carlos Renato Cunha e damos hoje continuidade à nossa série de 8 podcasts temáticos em parceria com a editora Juruá, como uma reprise do evento Primeiro Encontro com o Sinter Juruá Docs Tributário. No episódio de hoje, vamos tratar de tributação e previdência, oportunidades e riscos em tempos de crise, com a presença dos palestrantes Ana Paula Fernandes e Marco Aurélio Serô Júnior, como mediadora Bianca Carla Alves. Mais uma vez, contamos com grandes palestrantes de renome nacional para debater temas polêmicos do direito tributário. Aproveitem! Boa noite a todos, é um grande prazer estarmos aqui com vocês para discutirmos assuntos relevantes do direito tributário nesse quarto painel. Fico muito honrada em ter sido convidada para participar desse evento. É produzido pela Juruá Docs e pela Consim, Traremos assim, discussão de temas relevantes para o nosso direito tributário. Gostaria de desejar boas-vindas a todos que estão participando conosco, todos que estão nos assistindo em todas as plataformas do Juruá Docs. Quero agradecer aos nossos palestrantes de hoje, a doutora Ana Paula e o doutor Marco Aurélio, que vem com um tema relevante nesse quarto painel, tratando da tributação e previdência, oportunidades e riscos em tempos de crise. Gostaria de apresentá-los agora com seu currículo. Doutora Ana Paula Fernandes, ela é vice-presidente do IEPREV, coordenadora geral do Programa de Pós-Graduação e ainda conselheira da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, CARF, doutoranda pela UMSA e mestre em Direito Econômico pela PUC do Paraná. Nosso segundo palestrante de hoje, Dr. Marco Aurélio Serô Júnior, é professor da Universidade Federal do Paraná nas áreas de Direito Previdenciário e Direito do Trabalho, doutor e mestre em Direito pela USP e autor de diversas obras. Boa noite a todos, agradeço a presença de vocês e vamos iniciar o nosso quarto painel com a doutora Ana Paula fazendo as suas considerações sobre a questão de custeios, dando um panorama geral dessa nova situação em que estamos vivendo, sistemas relevantes, porque não podemos esquecer que as áreas do direito do trabalho, do direito previdenciário, do direito tributário estão intimamente relacionadas. Sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Ana Paula, por gentileza. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Primeiramente, um prazer conhecer a doutora Bianca, que eu ainda não conhecia, doutor Marco Aurélio Serô, que é um grande amigo, Nós já temos aí vários projetos juntos, então toda vez que nos convidam para falar juntos é uma alegria enorme. E eu deveria falar depois, para só complementar as palavras do amigo Serô. Mas, em todo caso, ele falou, você é café com leite, você pode conversar. Mas brincadeiras à parte, é só para a gente descontrair um pouquinho, para começar esse tema, que é um tema sério, um tema complexo, eu diria, até porque contribuições previdenciárias, na grande maioria das vezes, elas não estão, entre as matérias queridinhas dos tributaristas e também não é uma matéria queridinha dos previdenciaristas que preferem muitas vezes o benefício. Então, essa nossa matéria é uma matéria que muitas vezes ela fica relegada, ela não é uma matéria que ocupa a importância que deveria muitas vezes, inclusive, eu sempre falo na vida dos alunos que atuam tanto aí no direito tributário como também no direito previdenciário. Bem, contribuições previdenciárias, como a gente mesmo sabe, ela tem uma relação intrínseca com 3 áreas do direito. Eu gosto muito de falar disso e acho que depois, quando o professor Serô trouxer alguns apontamentos sobre o momento que nós estamos vivendo, como é, por exemplo, o momento da pandemia, nós veremos que tem implicações muito importantes com o direito do trabalho, que reflete no direito previdenciário e tem os reflexos também no direito tributário. Então, nesse caso, nós fizemos uma divisão mais assim didática, eu e o professor Serô. Eu vou falar para vocês um pouquinho do geral, para que a gente possa compreender, por exemplo, como que eu tenho um auto de infração tributário de contribuições previdenciárias e que reflexo isso tudo tem, principalmente
no dia a dia das empresas, no dia a dia dos segurados, e que reflexo isso tem também nos escritórios de advocacia. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que a contribuição previdenciária ela vai ser subdividida. Então, nós temos vários impactos e várias rubricas que vão ser denominadas de contribuições previdenciárias. Então, existe uma divisão entre elas e essa divisão ela é muito importante. Então, a contribuição previdenciária, ela vem lá no artigo 195 da Constituição Federal. Então, lá a gente consegue entender a cota patronal previdenciária, principalmente, que é a que mais chama a atenção, a que traz também um reflexo grande para as empresas, porque aumenta o custo fiscal, aumenta também, muitas vezes, faz a majoração do preço final de um produto, que vai ter um reflexo importante, então, dentro de um planejamento que a empresa precise realizar, dentro de, muitas vezes, também, de um planejamento tributário mais amplo, quando a gente fala de outras verbas, como, por exemplo, fator acidentário de prevenção, SAT, que também tem um reflexo alto sobre a folha de salários, que nós chamamos de folha de salário, chamamos de folha de pagamento, né? Usamos aí vários nomes diferentes para se referir à folha, que é aquela que vai ter as informações principais, obrigações acessórias e principais, no que se refere principalmente aos empregados e aos contribuintes individuais que prestem serviço para a empresa. Mas eu acho que um dos pontos que é muito importante eu frisar para vocês, e é um ponto que eu gosto muito quando a gente fala de contribuição previdenciária, é dizer que nós temos que compreender, claro que aqui eu não vou poder me lastecer muito, mas a gente tem que compreender que nós temos diversos tipos de segurados dentro da Previdência Social, e esses tipos de segurados, dentro dos segurados obrigatórios, eles vão se relacionar com as empresas de formas diferentes. Então, eu tenho lá o segurado empregado, né? O segurado empregado e o trabalhador avulso, que terão uma determinada relação com a empresa. Eles podem atuar tanto como empregado ou, no caso, como um prestador de serviço, como também tenho o contribuinte individual. Por que eu estou relacionando essas três categorias? Porque elas vão se relacionar com a empresa e a empresa vai ter obrigações diversas para essas três categorias. Então, por exemplo, quando a gente tem um segurado empregado, a empresa tem uma obrigação com ele, que não é só a obrigação da cota patronal que a gente está acostumado a falar, mas ele tem também uma obrigação substitutiva, muitas vezes chamada no direito tributário também de uma obrigação derivada. Por quê? Porque ela não é uma obrigação direta, né? Nós temos o segurado, que ele é devedor de contribuição previdenciária, mas que quem faz às vezes por ele, de repassar, de fazer essa arrecadação, é a empresa. Então aí eu tenho uma figura que muitas vezes é confundida com a figura que nós temos de relação entre duas pessoas jurídicas, que é o quê? A retenção. Então eu tenho a palavra retenção que eu vou utilizar quando eu tenho a empresa tendo a obrigação de reter uma contribuição que originalmente é do segurado, mas que mesmo assim essa arrecadação ela é realizada por meio da empresa. E aí eu já tenho a nossa segunda figura. A primeira figura é a cota patronal. A cota patronal ela é uma figura de 20% normalmente, né? Eu digo 20% normalmente, que a gente tinha aquela discussão pungente sobre os 22% das instituições financeiras sobre a folha. Até depois o Serral me corrige, 22 ou 22,5%, deu até uma confusão agora aqui de memória. Mas nós temos a questão do 20% sobre a folha, chamada cota patronal. Depois nós temos a figura da retenção, que então ela não é uma obrigação, digamos, diretamente da empresa, mas ela passa a ser uma obrigação, sim, uma obrigação derivada, substitutiva, no momento em que a empresa, por substituição tributária, ela se obriga, então, subroga naquela função de fazer a arrecadação por parte daquele contribuinte que é considerado pela Receita mais frágil e mais difícil para ele fazê-lo. Depois nós temos também uma terceira figura que é muito importante, que também onera a folha de pagamento, que é o SAT. O SAT, que é muito chamado para quem é do direito trabalhista, como RAT, para nós no direito previdenciário a gente se refere muito mais a ele como o SAT, né, que é o seguro de acidente do trabalho. O SAT, ele é importante da gente falar, por quê? Porque ele vai se relacionar com a empresa de acordo com o grau de risco da sua atuação. Então, esse grau de risco da atuação dela tem uma relação com o CNAE, ou seja, com a sua atividade econômica, e esse grau de risco, ele vai, então, indicar
qual é o percentual que aquelas empresas relacionadas àquele KNAI vão fazer o recolhimento do chamado SAT. Esse SAT também é sobre a folha e esse SAT acaba também tendo um impacto grande. Ele é de 1, 2 ou 3%. É bem importante a gente lembrar que o SAT é de 1, 2 e 3%. Eu já vi muitas pessoas falando que existe o SAT de 4 e não é. Às vezes é uma confusão quando a gente vai lá para a área de saúde e segurança do trabalho, onde lá sim a gente tem grau de risco para desenvolvimento de políticas de segurança, que lá o grau de risco pode ir até 4, não tem nenhuma relação com o SAT. Então é sempre importante também a gente frisar que o SAT especificamente é de 1, 2 ou 3%. E na sequência nós temos ainda uma outra tributação super importante, totalmente relacionada ao SAT, que é o multiplicador do SAT, o chamado fator acidentário de prevenção. Esse sim, muito mais complexo, com uma metodologia que já sofreu várias alterações e que leva muita discussão, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Ele é chamado, eu gosto de nominá-lo, como uma nota de desempenho. Se nós formos analisar o FAP, eu vou dizer para vocês que eu sou até uma defensora do FAP. Eu acho que o FAP foi muito bem desenhado, diferente do nexo técnico epidemiológico, o qual a gente muitas vezes se baseia para fazer um incremento nos valores do SAT ou do FAP, mas que tem bastante deficiência no entendimento, porque ele se baseia numa mera estatística, e como nós sabemos, as questões médicas, embora a medicina de evidência ela seja importante, ela exige mais do que estatística, ela exige inter-relação, e essa inter-relação entre atividade e agravo, ela é fundamental para que a gente possa, então, ter a certeza da aplicação. Mas quando eu falo do FAP, fator acidentário de prevenção, essa metodologia do governo, ela é muito interessante, ela já existe há muito tempo, ela vem desde 2003 e ela começou a ser aplicada com mais força a partir de 2009, quando ela veio a ser efetivamente regulamentada. Essa nota de desempenho, ela leva em conta 3 fatores, né? E aí a gente tem uma relação com o número de acidentalidade de uma empresa, ou seja, frequência, gravidade e custo. Ou seja, frequência do acidente, a gravidade desse acidente, para ficar um pouco mais claro, esse acidente ele machucou, ele matou, ele deixou a pessoa incapaz permanentemente, e custo. Quanto esse acidente custou, né? Esse acidente, por exemplo, ele custou pouquinho, ele custou 2, 3 meses de afastamento, ele pegou e custou 6 meses de afastamento. Então, essa é também, né, uma mensuração importante que é feita por meio do FAP. E o FAP, ele se relaciona também com o KNAI. Então, mais uma oportunidade, ou seja, a atividade econômica da empresa vai ter um fator importante. Por quê? Porque as empresas elas estão todas como se estivessem competindo entre elas, mas competindo de uma forma saudável. Eu penso que todas as empresas do mesmo KNAI, de uma mesma atividade econômica, elas terão os seus resultados mensurados para que se analise como está o andamento de cada uma na questão da prevenção da acidentalidade. Então, essa é a ideia do FAP. É isso que a gente entende quando fala do fator acidentário de prevenção. E, além disso, a gente tem o que a gente chama de Rio-Gil-Rat, né? Que é uma forma que a gente identifica na questão tributária. Esse é o adicional pago pelo grau de risco adicional de uma determinada atividade. E isso já não se relaciona para a folha como um todo, mas especificamente aqueles profissionais que têm uma atividade especial, uma atividade sujeita, exposta a um determinado agente agressivo e que, não somente é exposto, mas que já exista na legislação para aquela atividade a prescrição, eu diria, de uma aposentadoria especial, de uma aposentadoria diferenciada. Então, para esses, né, nós temos então um adicional. Esse adicional ele pode ser de 6%, 9% ou 12%. Então, pelo que a gente viu até aqui, fazendo um resumo de tudo que eu falei para vocês, a gente tem uma cota patronal de 20%. Nós temos uma retenção. Essa retenção ela vai depender do salário da remuneração do empregado, né? A gente teve uma troca, inclusive, de alíquotas esse ano. As alíquotas antes eram de 8, 9 ou 11. Hoje a alíquota vai de 7 a 14. Claro
que ela teve um aumento e uma diminuição, mas quando a gente fala mesmo da alíquota efetiva aglutinada, ela subiu muito pouquinho, não fez uma diferença muito grande, mas fez para o empregado, porque antes essa alíquota ela era considerada não cumulativa e progressiva. Hoje ela continua progressiva, diferente do regime próprio, né? Que no regime próprio ela antes não era, mas no regime geral ela continuou progressiva, mas agora ela é também cumulativa. E isso tem uma diferença significativa e importante para o empregado. Para a empresa, isso não muda nada, até porque ele só se subroga numa obrigação que já é do contribuinte. Mas então nós temos a cota patronal de 20%, a gente tem o dever de retenção, nós temos o SAT de 1, 2 ou 3, nós temos o FAP, que é um multiplicador que vai de 0,5 a 2, quer dizer que se ele vai de 0,5, ele pode diminuir o valor do SAT ou multiplicar o valor do SAT, né? Aumentar o valor do SAT. Multiplicar, ele multiplica sempre, mas se for 0,5 ele diminui, se for 1,5, 2 ele aumenta. E nós temos também o adicional das atividades especiais, de 6, 9 ou 12. Então, tentei não me enrolar muito, né? Levar 15 minutinhos para explicar para vocês. Esse todo é o nosso panorama de custeio previdenciário. Então, vocês podem ver que nós falamos aqui em importes significativos. Quando eu falo de uma empresa que tem uma margem de lucratividade pequena, que ela ganha na quantidade e não apenas no valor do seu produto, né? E aí a gente pode falar de vários impactos, como, por exemplo, matérias-primas, né? Que são consideradas commodities. Eu posso imaginar que em algumas, quando eu tenho uma margem de lucratividade de 3, 4, 5%, um FAP que seja de 2 e que multiplique um SAT de 3, ele tem um impacto muito significativo na vida financeira, né? Na sanidade, eu diria. Não é nem na rigidez financeira, é quase na sanidade da gestão, que vai ter que lidar com um percentual, um impacto tão grande, tão forte na gestão dos recursos financeiros. Então, a gente tem esse panorama de pagamento, esse é o panorama da contribuição previdenciária, e sobre ela nós temos milhões de discussões conceituais e outras que saem da questão conceitual e vão para a interpretação mesmo, a interpretação jurídica da norma, né? Não estou nem falando do conceito. Então a gente perpassa desde a questão do salário de contribuição no direito do trabalho, onde então eu vou dizer o que é o fato gerador da contribuição previdenciária, já que o fato gerador da contribuição previdenciária pela Constituição Federal, ele é especificamente atividade remunerada, né? Então não é apenas a renda, para a renda a gente tem imposto de renda, mas a atividade, no caso da contribuição previdenciária, o fato gerador tem que ser atividade remunerada, o exercício da atividade remunerada. E aí disso, então, a gente pode estender esse fato gerador para todos os tributos previdenciários, as contribuições que eu citei aqui para vocês. Todas elas vão se relacionar com o exercício da atividade remunerada, e aí o impacto que vem desde o direito do trabalho, onde a gente vai dizer o que é essa remuneração, o que é salário de contribuição, refinado pelo que diz a legislação previdenciária, que em algumas vezes discute, né, se bate com a legislação trabalhista, para então sofrer todo o procedimento, a forma de impacto da tributação do CTN, já que então foi definido pelo STF, que é o CTN quem vai regulamentar as questões previdenciárias. Então eu espero não ter me alongado muito, Serau. Eu vou dizer para você que eu queria fazer um resumo, claro, depois, se for o caso, posso fazer algum apontamento, mas fazer um resumo de toda essa situação e ainda, né, passar para o Serau, que vai, então, Bianca, falar para nós, então, a respeito dessa questão. O que, com todas essas verbas que a gente tem, com tudo isso acontecendo, e o que a gente tem de novidade, o que tem acontecendo mesmo com essa pandemia toda que a gente vê por aí. Eu passo a palavra, então, agora ao Dr. Marco Aurélio, né, para que apresente essa nova situação, medidas provisórias, situação do financeiro do custeio, impacto nas empresas, e todo esse mundo novo ao qual nós vamos chegar, e já estamos chegando. Posteriormente, teremos que nos adaptar a essas novas situações que já estamos vivendo em tempos de pandemia, né? Então, com a palavra, Dr. Marco Aurélio.
Olá, boa noite a todas e todos que me ouvem, em especial as doutoras que compõem a banca virtual comigo, doutora Bianca, minha querida amiga Ana Paula. Eu agradeço também ao pessoal do CTN Vivo a oportunidade de falar aqui, de estar com vocês, o doutor Bochinek que está nos assistindo, meu querido amigo Vinícius Dallazuana, que é o coordenador executivo desse evento, também menino incrível, um amigo bem querido, parceiro aí de várias empreitadas. Também parabenizo aí todo o pessoal do Juruadocs, a Bruna, que está nos dando suporte, a Andressa, são também aí meninas incríveis, tem feito um trabalho surpreendente nesse projeto do Juruadocs, enfim, e até queria mostrar aqui para vocês, enfim, né, existe o CTN Vivo, mas existem alguns outros títulos nessa coleção, e eu mostro aqui o primeiro livro que eu escrevi são os comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. Eu tenho também a Lei Orgânica da Assistência Social comentada e tem um projeto com a Ana Paula Fernandes, enfim, está caminhando aí, a gente logo apresenta aí para a comunidade jurídica. Bom, é um prazer imenso estar com vocês aqui nesse congresso virtual e muito legal falar desse tema, tributação e previdência, contribuições previdenciárias, como a Ana falou. Esse é um tema aí pouco debatido, as pessoas do direito tributário muitas vezes não se dedicam às contribuições previdenciárias por qualquer motivo, por falta de interesse, por não atuarem com isso. O pessoal do direito previdenciário às vezes também não se interessa, porque acha que só tem que saber da concessão do benefício e não de toda a estrutura que está por trás disso, enfim, toda a estrutura para que se chegue no benefício, como é que, enfim, funciona o custeio. E nesse livro que eu mostrei para vocês, a Lei de Benefícios Comentada, em muitos momentos eu já apresentei raciocínios que falam dos benefícios previdenciários a partir do custeio. E a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, trouxe muitas mudanças nesse sentido. A reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, mudou aí algumas regras bem relevantes de custeio da Previdência, no regime geral também, e algumas trazem impacto muito nítido na situação dos benefícios previdenciários. Por exemplo, a introdução do parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição, que é um artigo bem extenso que fala aí do custeio, enfim, estabelece as diretrizes constitucionais sobre o custeio previdenciário, e acontece aí uma novidade que não havia, enfim, até então. Essa novidade apareceu com a medida provisória 808, lá em 2017, e logo morreu, foi uma medida provisória que caducou aí, mas o sistema é reaproveitado, então, no artigo 195, parágrafo 14 da Constituição, com a redação dada pela emenda constitucional 103, e nesse ponto, a partir dessa novidade, o que nós temos? A ideia de que a contribuição previdenciária, ela só será computada como carência se naquele mês aquele segurado, aquela segurada, atingiram a contribuição mínima. Então, se naquele mês a empresa reduziu a jornada, alguma alteração salarial, aquela pessoa foi contratada como intermitente, uma jornada parcial de trabalho e assim por diante, talvez aquele mês ele não valha para fins de benefício previdenciário. Então, dá para aprofundar essa conversa longamente, isso é assunto de pós-graduação, enfim, isso é um tema para aprofundar muito, são muitas repercussões práticas em relação a isso. Então, a gente tem aí, depois de talvez alguns anos, uma década ou mais, em que o custeio previdenciário ficou meio parado, assim, sem muitas novidades, os últimos 2-3 anos, desde a reforma trabalhista para cá, a gente tem várias questões para serem aí tratadas, Então, uma atenção na reforma trabalhista, de 2017 para cá, que modifica a forma de remuneração, o conceito de remuneração, modifica algumas formas de trabalho. Isso, claro, que tem um impacto no contexto tributário, na questão contributiva. Então, muda a forma de remuneração pelo modelo de contrato novo,
pelas novas rubricas, são dados novos formatos às rubricas tradicionais da remuneração, e aí, claro, que isso impacta a questão contributiva. A doutora Ana Paula Fernandes, ela falou bem, olha, uma das principais contribuições previdenciárias é sobre folha de pagamento. Se eu mudo o conceito trabalhista de algumas rubricas, claro que eu tenho impacto previdenciário, também na questão contributiva. Então, o que a gente propõe aqui sempre é uma análise contextual ampla, né? Olha só, uma rápida conversa mesclando aqui 3 áreas, né? Tributário, trabalhista, previdenciário, bom, e o constitucional, né? Porque a raiz disso é a norma constitucional, lá o artigo 195.14. Então, são várias questões que vocês aí que nos ouvem têm que ter uma atenção, porque são coisas que estão aí na boca no calor, enfim, dos acontecimentos, enfim, serão judicializadas certamente, serão objeto de apreciação do CARF, algumas lacunas de hermenêutica aí que ainda não estão solucionadas. Há muitas questões de interpretação que não estão solucionadas, tá? Então, a autuação da receita, como é que isso vai se dar, enfim. Então, a gente tem várias questões que estão aí ainda em debate, estão fechadas. Nós temos normas novas, mas alguns pontos ainda são polêmicos e merecem aí muito estudo, muito aprofundamento, tá? Aí um estudo a título de pós-graduação, uma coisa mais sofisticada. A gente aqui tem uma conversa, uma brincadeira com vocês, enfim, apresentando essas novidades todas, né? Começam lá com a reforma trabalhista em 2017, alguns pontos relevantes na reforma previdenciária em 2019, a emenda constitucional 103, e de lá para cá também temos algumas questões contundentes, algumas questões novas, bem relevantes, enfim, que vêm desse cenário aí de paralisação das atividades econômicas, enfim, de confinamento social. A gente tem todo esse cenário vivido em 2020 e, a partir disso, vem novas leis de cunho econômico, trabalhista, previdenciário, enfim, mudando muitas coisas. Então, elas também merecem uma atenção aqui especial. Voltando um pouquinho, né, para a mesma data de publicação da reforma da Previdência, no mesmo dia em que é promulgada a emenda constitucional 103, nós tivemos a medida provisória 905, em 2019 ainda, novembro de 2019 ainda. Nesse ponto, né, em relação à medida provisória 905, é importante que a gente lembre que o objetivo principal dela era a introdução no direito do trabalho brasileiro, né, na economia brasileira, do modelo de contrato de trabalho conhecido como carteira de trabalho verde e amarela, uma carteira de trabalho, um modelo contratual com menores encargos empresariais, enfim, em vários formatos, o FGTS, uma contribuição menor, a isenção de várias contribuições, inclusive a contribuição previdenciária. Então, a MP 905, durante a sua vigência, ela foi aí revogada em abril desse ano, pela MP 955, né? Durante a sua vigência, quem foi contratado nessa perspectiva, nesse formato de contrato verde e amarelo, o que nós tivemos aí? A desoneração da cota patronal, a contribuição patronal, que a doutora Ana explicou bem para vocês, para esse tipo de contrato de trabalho, ela foi simplesmente desonerada. Esse modelo é um modelo, a meu ver, constitucional. Eu não vejo maiores problemas de constitucionalidade. O poder público pode conferir aí isenções, as imunidades têm aí natureza constitucional, mas ainda assim é possível a criação de isenções, né, pela própria lei, que seria o caso aqui. Esse formato da carteira de trabalho verde e amarela sem contribuições previdenciárias só seria inconstitucional numa perspectiva muito principiológica, de ofensa ao princípio da solidariedade, lá no artigo 195, mas eu creio que isso não acontecesse. Enfim, que uma eventual ADI, o Supremo Tribunal Federal não chegasse a tanto, porque é algo muito principiológico, né? Não é tão concreto. São opções que o legislador pode dar aí a título de extrafiscalidade, enfim, fomento do emprego, enfim. Então, uma perspectiva que
provavelmente seria mantida na sua constitucionalidade. Eu me alonguei um pouquinho sobre esse tema da MP 905, ainda que ela tenha sido revogada pela MP 955, né? E aí foi uma questão de confusão, de consenso político, não se chegou a um acordo, enfim, ela caducando, ela impede o tratamento por uma outra medida provisória e fica uma confusão institucional. E só que eu volto a falar disso por quê? Porque é um projeto importante para o governo. Então, eu tenho aí a impressão de que isso volta em algum momento. Esse tema, esse formato de contrato de trabalho, certamente ele virá novamente em outras bases, mas em bases muito parecidas, né? Um contrato de trabalho com menores encargos empresariais, com uma perspectiva de negociação individual sobre o legislado, com isenção ou menores contribuições previdenciárias, certamente esse projeto volta em alguma medida, em algum momento. Então, é importante aqui dar uma atenção a ele, né? Por isso que eu me dediquei em relação a ele aqui com bastante profundidade, com algum afinco. Outro ponto importante é a chamada legislação emergencial. Então, a partir de fevereiro desse ano, nós estamos observando aí a chamada legislação emergencial, que consiste, enfim, em uma série de normas de natureza de direito econômico, trabalhista, previdenciário, tributário, que atendem aí a situações estranhas que nós vivemos, né, desde março, confinamento social, atividades econômicas paralisadas, enfim, isso tem um reflexo social e econômico muito grande, e o direito brasileiro vai se adequando a isso, né, um reflexo de uma série de, enfim, assim como vários outros países, enfim, o nosso direito também vai se adequando a tudo isso. Essa legislação imensa, né, são muitas medidas aí, ela certamente, enfim, daria para dar um curso a respeito disso. Mas aqui, né, nessa ideia de dar o recado para vocês, de apresentar algumas questões principais para vocês, eu destaco a medida provisória 936 e a medida provisória 945. Ambas têm um formato muito parecido. A 936, que acabou nesse momento, assim, há instantes atrás, acabou de ser aprovada pelo Congresso Nacional e foi para a sanção presidencial, com pequenas mudanças, enfim, com mudanças não muito significativas de conteúdo, ela traz aí duas possibilidades trabalhistas que as empresas estão adotando, ou seja, terão aí efeitos tributários, porque isso foi posto em prática. Então, nós temos aí a ideia de que é possível reduzir a jornada, e isso traz redução do salário, e também é possível suspender o contrato de trabalho, e isso anula o salário, não há remuneração. A interrupção do contrato de trabalho tem outros efeitos, a suspensão do contrato de trabalho traz aí, enfim, a ausência de remuneração. E a redução de jornada, proporcionalmente, traz a redução de remuneração. Então, nos dois formatos, nós temos aí redução de remuneração, redução de salário, e a Ana acabou de falar, é na folha de pagamento, é no salário, é na remuneração que incide a maior massa contributiva, né? A patronal, o segurado, então a gente vai ter um reflexo aí muito imediato. Da mesma maneira, a medida provisória 945, só que essa aqui é específica dos trabalhadores avulsos portuários. Aqui eu não falo em suspensão do contrato de trabalho, porque não se tratam de empregados, mas trabalhadores avulsos que são escalados, enfim, a um regime de escala. Quando vai, recebe uma remuneração proporcional a essa escala. E há alguns trabalhadores do chamado grupo de risco que não poderão ser aí escalados por uma medida sanitária, uma medida preventiva à sua saúde, e algo nessa linha também não dá para aprofundar muito isso. Em ambos os casos, né, nos dois formatos, mas aqui a sistemática é muito parecida, existe um amparo governamental, né? Nos dois casos há ou a supressão do salário ou a diminuição do salário, né? E é claro, se eu tenho aí ausência de salário, não terei contribuição. Se eu tenho um salário menor, a contribuição incidirá
incidirá sobre esses proventos menores, essa remuneração menor, e é algo automático. Naquele mês, não é X, é meio X a remuneração, automaticamente nós temos uma queda contributiva, uma redução da contribuição. Isso é basicamente um efeito automático, tá? Não há grande dificuldade aqui. Ou quando não há remuneração, por não ser escalado o avulso, por haver a suspensão do contrato de trabalho, em geral, aí eu tenho aí a cessação das contribuições. E, claro, isso vai trazer impacto futuro para essas pessoas em termos de benefícios previdenciários. Naquele mês ali, a contribuição é menor, talvez ela não seja aproveitada, com base naquele artigo 195, parágrafo 14, que eu mencionei a vocês. Se não tiver contribuição, certamente aquele mês não é computado. Então, há efeitos tributários e previdenciários bem relevantes, que tem que ser aí bem esmiuçados, enfim, efeitos tributários que merecem aí um aprofundamento bem significativo. Bom, além da redução de jornada, redução de salário ou suspensão do salário, é prevista na medida provisória 936 uma compensação econômica, uma política econômica do governo. Não é uma medida previdenciária nem trabalhista, é uma medida de política econômica do governo, é o chamado benefício de preservação do emprego e da renda, ou BEPER, ou BEM, enfim, as duas siglas foram colocadas aí. Então, há um cálculo parecido com o cálculo do seguro-desemprego e o governo, enfim, paga uma compensação para essas pessoas que tiveram essas privações salariais ou de trabalho. Da mesma maneira para os portuários, só que aí o nome é compensação indenizatória mensal, mas vem no mesmo formato. Uma remuneração proporcional ao que essas pessoas vinham recebendo, também paga aí pelo órgão gestor portuário, enfim. Então a gente tem aí alguns mecanismos complementares de renda, políticas econômicas e não políticas trabalhistas. A legislação emergencial, tanto a MP 936, que acabou de ser aprovada, e a medida provisória 945, ambas deixam aí muito claro que essas duas rubricas, essas ajudas, essa política econômica, seja do portuário, seja do trabalhador urbano, elas não são aí base de cálculo de contribuição previdenciária. Não integram o salário, não integram aí, enfim, a remuneração para qualquer finalidade tributária, imposto de renda e assim por diante. E, sobretudo, a contribuição previdenciária. Então, a gente tem aqui uma questão tributária muito importante, uma situação aqui salarial, tributária, previdenciária bastante importante. Essas pessoas receberão do governo um aporte econômico, mas ele não se encaixa na remuneração, ele não reflete em termos previdenciários. A MP deixa aqui uma possibilidade do empregado recolher aí como segurado facultativo para complementar a sua contribuição, para que aquele mês valha, porque a gente tem aquelas questões de base que eu coloquei anteriormente, né? Então nós temos aí um arcabouço de normas, enfim, complexas, enfim, não são normas simples, enfim, são várias questões que misturam aí trabalho, previdência, tributário, políticas econômicas, que não são nem trabalho, nem previdência, nem tributo, né? São questões aí de política de Estado, são matérias realmente complexas, né? Na questão trabalhista, nós também temos o seguinte: quando o empregador pratica a redução da jornada e a redução salarial, ele pode, né, além da ajuda do governo, o próprio empregador pode dar aí uma compensação a cargo dele. Isso não é obrigatório, isso é possível, mas não é obrigatório. Então, o empregador, além do benefício que o governo pagará aos trabalhadores, o próprio empregador também pode trazer uma ajuda, uma compensação, enfim. E aí eu vejo uma possibilidade, um problema, né, de que se eventualmente a empresa manobrar o seu salário, manobrar a remuneração, né, o que pagaria normalmente como remuneração, faz aí, enfim, digamos, uma simulação, uma manobra e paga algo aí a título de ajuda, porque isso também não será tributado, então também pode aí incidir
a receita, pode ser judicializada essa questão. Então, vejam aí, pessoal, nós temos aí inúmeras questões, enfim, que estão sendo postas em prática. Nós tivemos um número muito expressivo em relação a acordos feitos nesse sentido, de suspensão do contrato de trabalho, de redução de jornada com impacto salarial, um número assim, realmente bem significativo, na casa de 300 mil acordos. A última estatística que eu vi já há algum tempo era aí nessa faixa de 300 mil acordos. Isso certamente cresceu, e a MP sendo convertida em lei hoje certamente prosseguirá. Então, há necessidade realmente de que a gente tenha, enfim, um conhecimento bem aprofundado a respeito dessas questões todas. O último ponto que eu vou abordar, ele diz respeito à Lei 13.982, que traz aqui um mecanismo de compensação tributária, ele traz aqui um mecanismo de desoneração parcial das contribuições patronais, enfim, em relação a empregados e empregadas que saem, licenciados por auxílio-doença. Mas aqui, pessoal, especificamente em relação a empregados e empregadas afastados por contaminação comprovada de Covid-19. O auxílio-doença causado por outros motivos, ele não cai nessa situação, nessa dinâmica que nós teremos aqui, mas apenas, enfim, limitado, isso que eu vou mencionar a vocês, limitado ao auxílio-doença que é derivado de contaminação comprovada, enfim, por Covid-19. A suspeita, o sintoma não traz essa atribuição ou essa possibilidade que eu vou mencionar aqui. Então, qual que é a ideia? A fim de desonerar um pouco as empresas, se criou um mecanismo de que o Estado, o INSS, ele assume os primeiros 15 dias de pagamento do afastamento. No auxílio-doença em geral, o que acontece? O empregado afastado, os primeiros 15 dias de afastamento ficam a cargo da empresa. A empresa paga os primeiros 15 dias. Daí para frente, do 16º dia em diante, vem o auxílio-doença a cargo do INSS. Especificamente para as pessoas afastadas em virtude de novo coronavírus, nós temos aí que esses primeiros 15 dias serão pagos pelo INSS, pelo Estado. Só que o pagamento, ele acaba acontecendo pela empresa, ele é mantido na atribuição da empresa, enfim, ele permanece como uma obrigação da empresa, que depois compensa o valor pago em relação àqueles 15 dias das suas contribuições previdenciárias. Mesmo mecanismo, enfim, semelhante aí ao salário maternidade, enfim, só pequeníssimas diferenças, mas aí a ideia é uma questão prática, uma questão de gestão de recursos humanos, enfim, a empresa já sabe qual é a remuneração, tem ali a conta da pessoa, depois ela entra no auxílio-doença a cargo do INSS, mas naquele momento mais imediato eu resolvo tudo ali e faço a compensação tributária, aquele valor será deduzido das contribuições patronais, enfim, é um mecanismo mais inteligente, Quando isso foi cogitado, eu imaginei que seria algo assim, porque é o mais efetivo, é o mais inteligente, enfim, é o mais prático, E é isso, pessoal. A gente acabou de ter aí, minutos atrás, a aprovação da medida provisória 936 no formato de lei, vai assim ser presidencial. Daqui poucos dias já temos mais matéria nova que merece ser estudada, Foram pequenas alterações, então, que eu não vou falar por alto aqui, porque é uma temeridade. A gente tem que sentar e estudar, Falar de ouvir dizer sempre é muito ruim. Então, a gente depois volta aqui numa próxima live com o pessoal do CTN Vivo, com a minha querida Ana Paula. A gente, de alguma maneira, faz chegar essa informação a vocês, mas o que eu assim, sempre recomendo, pessoal, e não dá para ter moleza, preguiça nesses momentos tão diferentes como a gente tem vivenciado. Tem que estudar, tem que ter acesso a livros qualificados, tem que fazer cursos, enfim, tem que se manter atualizado. Não dá para ficar só com as lives também, que são muito legais, mas tem que dar um passo a mais. Tem que sair de um comodismo. O momento ele é muito diferente, então exige que a gente tenha uma postura, enfim, diferente, uma postura bastante ativa.
E eu queria, enfim, com isso, eu vou acabando aqui a minha exposição, esse bate-papo, essa exposição que foi muito interessante aqui, um tema incrível, ao lado de pessoas incríveis, né? Queria agradecer o convite formulado pelo pessoal do CTN Vivo, o Dr. Pochinek está nos prestigiando, querido amigo Vinícius, né, que é um empreendedor, está sempre ativo com essas coisas todas, as meninas da equipe editorial, e só finalizar dizendo que a Ana é minha chefe. Eu fui nomeado diretor científico do IEPREV, né, ela é vice-presidente, então ela é minha chefe, então a gente acata aqui as orientações dela, né? Ela brincou que eu deveria ter começado a falar, mas a gente tem aí um ajuste muito tranquilo, muito bacana e muito feliz também com essa nova atuação minha. É isso, doutora Bianca, eu vou ficando por aqui já. Cumpri minha missão. Obrigada pelas solicitações bem pontuais que vocês fizeram, né? Eu acredito que foi muito produtivo, que agregou bastante. Claro que a gente tem que fazer estudos bem mais aprofundados, porque as novidades estão aí, como bem colocado pelo professor, né? Então, hoje, já estão chegando, todos os dias estão chegando as novidades para nós. Gostaria de saber as considerações finais da professora Ana Paula. Poderia fazer suas considerações finais para nós? Bem, eu agradeço. Um cenário tão preocupante que vivemos, né? Com certeza. E os pontos que o Dr. Serral abordou, eles são, né, fundamentais para a gente conseguir compreender como vai se desenrolar, principalmente no meu caso, no CARF, muitas discussões a respeito da aplicação dessas normas novas e desse cenário que a gente está vivendo. Eu tenho certeza, infelizmente, que vai ter muita judicialização, né? Embora a norma, em alguns momentos, ela tenha sido muito clara, em alguns momentos também vai aumentar a judicialização. Antes de aumentar a judicialização, vai aumentar, não tenho dúvida também, né, o número de autos de infração e discussões, principalmente como o doutor Serral falou, nesse caso da desoneração ali, daquela questão de quem realmente está com a comprovação do Covid, como essa comprovação vai ser realizada, vai haver a comprovação com o exame, não pode ser simplesmente laudo nesse caso. Então, eu acho que isso vai ter muitos desdobramentos que vão acabar conosco lá também no CARF. Eu quero aproveitar também, Bianca, agradecer na tua pessoa, né, pelo carinho, por todo o cuidado, por todo o tempo ter conversado com a gente antes. Quero agradecer a Bruna Picotti, por quem também eu tenho um grande carinho, já conheço há algum tempo, alguns anos, né? Eu quero agradecer também a Juruá e a Juruá Docs, né, pelo convite, porque tem desenvolvido um trabalho muito interessante nessa área do custeio previdenciário, na área do tributário, então eu tenho acompanhado também, eu quero agradecer. E aproveitar para convidá-los, né? Nós do IEPREV temos um prazer enorme sempre de poder fazer as parcerias e sempre que nós temos essa oportunidade, quando a Bruna nos convidou, nós fomos muito felizes para fazer também um convite para todos que gostam da matéria da contribuição previdenciária. Nós estamos com uma pós-graduação inovadora, falando do empresarial previdenciário e compliance. E nós vamos tratar toda essa questão de direito do trabalho, direito tributário e direito previdenciário, então toda essa inter-relação, mas associado à saúde e segurança do trabalho, que é fundamental. Então, principalmente o advogado do meio corporativo, o consultor, e também nós, julgadores, o magistrado, quem atua fazendo o julgamento dessa área, tem que, além da questão trabalhista, tributária, previdenciária, tem inúmeras questões de medicina e segurança do trabalho. Então, nós teremos médicos, engenheiros, teremos também pessoal de recursos humanos especializado, contabilidade fiscal. Então, é uma pós inovadora. Eu gostaria de deixar o convite, quem se interessar, lá na nossa página www.ieprev.com.br/pós. E aí vai conhecer um pouquinho do programa da nossa pós-graduação. E agradecer mais uma vez a todos, né, também ao Serral, que é um amigo de longa data, né? É tão engraçado que a gente vai no evento, a gente fica professor, doutor, né? E na verdade a gente fala diariamente, então acaba que esquece, no meio do caminho é professor, é Serral, é doutor, então meu amigo Serral, que é mais fácil. Eu agradeço a todos pela contribuição excelente dessa noite.
aos que participaram conosco, novamente aos palestrantes, a Juruá Docs, com Sinter, né? Dr. César Buchenec, Vinícius da Lazuana, Bruna Picotti, que nos atenderam tão bem, que nos ajudaram, né? E que estamos juntos nesse evento novamente. Então, parabenizo a todos pelo evento, mais uma vez, agradeço pelo convite, pela confiança, pela mediação desse evento, desse quarto painel que foi hoje. Boa noite a todos e nos encontramos amanhã novamente. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato@tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.